Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um videozinho? O tema de hoje, será que vale a pena, na data de hoje, adquirir a PR900 G2? A PR900 a gente sabe que ela já foi bem mais cara e hoje, graças a algumas concorrentes, ela tá bem mais barata. Barata no sentido que eu digo em comparação com antes. Por quê? Existem algumas concorrentes dela que hoje custam R$ 1.500, 1.400 se você conseguir um cupom de desconto. Essa daqui você ainda vai achar na casa dos 1.800 com cupom de desconto, 1.700. Uma versão com coronha de madeira como essa, é óbvio que você vai pagar um pouco mais caro, ali na casa dos 2.000, 2.100. A minha, no caso, é uma PR900G2 no calibre 4.5. Aqui, ó, para vocês. Essa carabina já tem uns 3 anos. Ela tá com gatilho original de fábrica, muito levinho, já vem com os ajustes. Esse gatilho aqui você não precisa mexer. A única coisa que eu consegui ferrar nela foi a massa de mira, mas porque eu estraguei por bocó. Eu comprei uma outra massa de mira, colei uma fibra ótica bem fininha, então indiferente se ela tiver com a luneta ou se tiver na mira aberta, eu tenho uma precisão muito boa com esse equipamento aqui, até seus 40 metros mesmo na mira aberta. E sim, comparando ela com as concorrentes, é uma carabina muito honesta, leve para você levar ela a campo e pegar suas manguinhas, porque ficar carregando trambolho a campo é complicado. Com uma carabininha como essa, utilizando qualquer um desses chumbinhos, você consegue um tiro fácil, em pé, sem apoio algum, mesmo com luneta, a 35, 40 metros com muita facilidade. Diferente se você pegar uma luneta mais grande, uma carabina mais pesada e tal, uma carabina dessa, você levar para campo, você vai ficar o tempo inteiro procurando um palanque, um toco para você escorar e fazer teu disparo. Coisa que já não acontece aqui. Como ela é leve, em pé você já consegue liquidar a fatura. Outra coisa muito importante. Ela tem autonomia baixa. Grandes coisas, eu já comprei ela sabendo que ela tinha autonomia baixa, porém ainda que eu tenha uma bombinha bem simplesinha, bem baratinha de 3 estágios, menos de 1 minuto bombando eu já consigo encher ela, fácil. Ela tem uma autonomia baixa, mas ela enche muito fácil. Imagina você pegar um exemplo, essa daqui não é uma T-Rex, mas você levar uma T-Rex lá com seus 40 joules para campo, usar ela e ficar pensando 10 vezes antes de encher, porque você sabe que ali você vai cansar, ali você vai demorar bem mais que 1 minutinho para encher. Essa daqui é a mesma coisa, essa daqui eu até demoro um pouquinho mais para encher e nem é tão mais capacidade do que essa. O único diferencial é que essa enche até 250 bar, essa só até 100. Então sim, essa capacidade de pressão a mais aumenta um pouquinho mais a autonomia. Os chumbinhos que eu uso e que ficam muito bons nela, essa duplinha aqui é imbatível. Rifle Round e Destroyer, grande parte das carabinas que eu usei, este chumbinho, geralmente quando eu faço a regulagem de luneta para este chumbinho, é a mesma para esse. É praticamente a mesma coisa para esse. Uma carabina ou outra que dá uma leve variação, mas é praticamente a mesma coisa. Então sim, é uma duplinha que eu considero muito. Isso no 4.5, porque a maioria das carabinas que eu gosto de usar são no 4.5. Outro chumbinho que fica muito bom é o Dome. O chumbinho Dome é um pouco mais leve que o Destroyer e o Round, pouca coisa. Isso implica o quê? Dois ou três cliques do ponto de impacto na minha luneta, que é bem fácil de resolver. E sim, é um chumbinho mesmo mais leve, mesmo a PR900. Para o 4.5 ser uma carabina considerada potente, ele é um chumbinho que atende muito bem. Agora, se eu faço questão de querer acertar longe, principalmente umas manguinhas que ficam altas, com esse daqui, o Super Magnum, reguladinho ali, faço a clicagem da mira nos seus 20 metros de distância, até uns 70, 80 metros eu consigo acertar muito bem com esse chumbinho. O peso dele ajuda bastante, só não ajuda se estiver ventando muito, daí você tá na lenha, porque o 4.5 com o vento ele não combina. A PR900 5.5 sim, essa é uma rainha da precisão e o chumbinho 5.5 é bem mais pesado. Agora o chumbinho que muda tudo é o slug da própria rifle.
Com esse mesmo chumbinho, eu acerto latinhas como essas daqui, a 100 metros de distância, mesmo com essa luneta aqui, com uma certa facilidade. Eu só preciso ver onde pegou o primeiro e os outros é só compensar um pouquinho e já era. Então sim, esse chumbinho aqui, o Slug na PR900, fica muito bom. Se ela fosse um pouco mais potente, eu poderia aproveitar ainda mais esse chumbinho, sim, com certeza. Mas do jeito que ela tá, ela já vem pronta. É só você carregar e fazer o que você bem entender. O único problema, no meu caso, eu não acho mais desse para comprar. Eu acredito que a Rifle até descontinuou o projetinho desse e deixou só os outros um pouco mais pesados, que daí já não fica tão legal para ela. Pode até ficar legal nessa daqui que eu consigo aumentar a potência e diminuir a potência conforme a minha vontade, mas para PR900 daí já não dá boa. A versão 5.5 da PR900, essa daí sim, essa é primordial. Essa tem uma opção de chumbinhos, muita variedade de chumbinho, muita variedade de slug. Então sim, mesmo sendo uma carabina não tão potente, ela vai conseguir fazer, graças aos slugs e as opções que você vai ter, muita coisa. Entenda que a PR900 no 5.5 ela vai ficar na casa dos 30 joules, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas ainda assim é mais do que a Black Hawk. E a Black Hawk a gente já conhece e já considera uma Spring que é bem potente. Agora imagina a potência de uma Black Hawk com muito mais precisão, muito mais leve e fazendo muito menos barulho. Aí sim, você já começa a pensar muito bem em relação à Spring PCP, que é isso que pega. Às vezes o cara tem uma Spring e quer uma PCP porque ele sabe que às vezes ele vai ter a limitação ali de algumas coisas, da quantidade de disparos, mas a questão da precisão e da potência é uma coisa que sim, desequilibra. Mesmo sendo só 20 disparos no 5.5, é mais do que suficiente. Eu vejo muito tutorial e alguns vídeos do Chile e de outros lugares e eles gostam de endeusar essa carabina. Eles realmente endeusam a PR900. Mesmo sendo uma carabina considerada muito barata para eles, é uma carabina muito certeira. Então eles fazem os vídeos pegando as manguinhas no mato mesmo, limpando e já consumindo lá mesmo. E a arminha preferida deles é a PR900. Então, meus amigos, sim, comparando com as concorrentes, por ser uma arminha muito bem construída, a PR900 sim, vale muito a pena, e não é porque eu tenho uma PR900 que eu tô falando isso. Eu já tive a oportunidade de brincar com a principal concorrente, que é a G850, a versão antiga. A nova eu ainda não tive a oportunidade de brincar, mas comparando com a versão mais barata, que é aquela de lacinha, uma versão mais barata, essa daqui ganha e ganha fácil. Ainda que a outra seja mais potente. Uma coisa é a potência, outra coisa é a precisão e o nível de construção dessa outra aqui. E é isso aí, meus amigos. Entre uma carabina de campo com uma lunetona, que é óbvio, todo mundo quer uma lunetona, e uma carabina mais leve, para uma visada mais rápida, às vezes até com um red dotzinho ali, sim, ela vai te atender muito, muito bem. E é isso aí então, até mais.